Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime e vou falar desta vez de Full Cage Balance Unlimited, que eu achei dos dois episódios, que eu achei do anime de uma maneira geral. Antes de mais nada, dê seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações e vamos fazer as primeiras impressões desse anime. Como é que a gente vai fazer? Do mesmo modo sempre que a gente faz aqui no canal. Primeiro eu vou falar sobre o que é o anime, quem está fazendo o anime, né? Uma prévia, uma previsão do que vai acontecer. Aí eu vou assistir e depois de assistir eu volto aqui para poder falar para vocês nesse mesmo vídeo o que eu achei dos dois episódios de Full Cage que estão sendo lançados até agora, até porque o anime entrou em hiato, né, depois do segundo episódio, e ele tem como probabilidade de volta aí para o dia 30/7, tá? Já no episódio número 3. A sinopse do anime é a seguinte: o detetive Daisuke Kambi não tem problemas de usar a sua própria fortuna para resolver crimes. Mesmo que ele tenha aí uma personalidade um pouco complexa, vidas humanas não aparentam valer muita coisa perante o valor financeiro que ele tem. O compassivo Harukato vê toda a vida como sagrada e fica enojado pelos meios materialistas de Daisuke. Eles podem parar de se atacar e superar suas visões de mundo opostas com o objetivo de resolver os crimes mais difíceis da delegacia? Ou então é um anime policial? Agora vamos falar sobre quem está envolvido, né? O anime original, ele é de autoria do Yasutaka Tsutsui, que é o mesmo autor de Paprika, que teve a direção do Satoshi Kon, e de A Garota que Saltava no Tempo, que teve a direção de Mamoru Hosoda. Nesse anime ele é responsável pelo roteiro, ele tem a assistência do Series Composition, que é um renomado Taku Kishimoto. Ele é um Series Composition muito acostumado com adaptar obras para televisão, e isso faz diferença visto que ele tem uma ótima visão aí de divisão episódica e pacing. Então a gente tem um autor que escreveu uma história, essa história está sendo adaptada para televisão pelo Series Composition Taku Kishimoto. O Taku Kishimoto, ele é o Series Composition de muitas obras, assim, e bastante elogiadas. Por exemplo, o Zag Drop, Haikyuu, Gintama, Genosage, o atual Fruits Basket, enfim, entre outros. Ele é muito bom em adaptar histórias para anime. Outro profissional muito renomado que está envolvido nesse anime é o diretor Tomohiki Ko, que começou como assistente de direção em Death Note e também em A Garota que Saltava no Tempo, e ele foi diretor do Erased, Genosage e Sword Art Online primeira e segunda temporadas, tá? Além do recente filme Hello World. Dizer que ele é diretor de Sword Art Online apenas é até ofensivo, porque assim, a relevância dele como diretor de fato, onde ele pôde de fato colocar a sua personalidade como diretor, foi muito mais em Erased e Genosage do que em Sword Art Online. Então percebam que Sword Art Online não é onde você tem que focar a experiência dele definitivamente, tá? Então, juntando assim os três, o diretor, o roteirista e o Series Composition, né? A equipe é bem forte, coesa. Eu acho que favorece aí o trabalho de todos. O estúdio é o estúdio Cloverworks, é o mesmo estúdio de Bunny Girl, Promised Neverland, Fate Babylonia. Ele tem variado entre bons trabalhos e trabalhos medianos. Por exemplo, Fairy Tail, Cloverworks, mais ou menos, né? E Persona 5 da Animation também foi mais ou menos. É um estúdio recém-separado da A1, ele fez isso em 2018. Ele tem praticamente a mesma filosofia de trabalho da A1 Pictures e, enfim, ela tem a mesma personalidade, basicamente, de empresa que a A1 tem, exceto pelo excesso de trabalho, porque a A1 pega muita coisa para fazer ao mesmo tempo e a Cloverworks está aparentando que está sabendo o que pega, o que não pega, e se vai conseguir entregar a tempo ou não, né? Então isso favorece bastante uma manutenção de qualidade durante os animes, né? Porque você precisa ter uma equipe focada em uma coisa só e não três, né? O que é o A1 geralmente pecava, a Cloverworks agora tá tentando dar um jeitinho. Juntando tudo, então, animação junto com um bom diretor e um roteiro coeso, tem tudo para dar certo. Eu espero um bom anime, com um roteiro interessante e uma direção que valorize o aspecto do roteiro com boas cenas fluidas e talvez aí alguma coisa, algum destaque talvez também para mim com relação à música, porque nosso querido diretor trabalha muito bem em onde coloca as músicas que ele tem disponível para as obras dele. Então agora eu vou assistir, tá? Já volto. Voltei, então, muita coisa interessante nesse anime, várias coisas que eu quero falar. Acho que o principal desse anime é que ele mescla muito bem várias sensações que a gente tem com duas obras muito famosas, por exemplo, Batman e 007, e também um pouquinho de Sherlock Holmes com relação à comédia. A gente tem uma dinâmica, né, muito interessante entre os dois personagens. Um é completamente oposto do outro, né? O Kambi, ele é totalmente voltado para dinheiro
e o Kato já é totalmente voltado para um ideal, né? Um ideal de como um profissional policial deve se portar com relação às coisas. Então ele tem um senso de justiça apurado ao mesmo tempo que ele já fez muita merda na vida, aparentemente, né? Então há um contraste entre os dois, né? Esse é um cara que nunca teve problema na vida, que é o Kambi, e um cara que já teve problema na vida, se fudeu e meio que luta contra esse problema a partir de agora dentro da profissão dele. São realidades completamente diferentes. Um tem que trabalhar muito com a emoção e com a própria emoção, né, para poder lidar com os problemas do dia a dia. E o outro não tem que lidar com emoção nenhuma, ele só tem que dar dinheiro para as pessoas fazendo o que ele quer. Tem aí um contraste interessante de personagens que gera muita cena cômica, gera muita cena bizarra. E quando eu falo bizarra, é literalmente bizarra no sentido de o cara é tão rico que algumas situações são completamente absurdas, mas se você parar pra pensar, chega até a ser realista. Porque quando a pessoa tem muito dinheiro, ela tem muito poder. E ela tem muito poder de convencimento. Então você tem situações que são absurdas, mas ao mesmo tempo você fala, pô, uma pessoa com tanto dinheiro assim poderia realmente fazer isso, né? E chega a ser engraçado, porque bate com a nossa realidade muito mais a questão do Kato. É a dificuldade do policial de conseguir informação e de como essa informação tem que ser baseada na questão da emoção, de você convencer as pessoas porque você não tem aquele argumento que o outro tem, então você precisa, sabe, dar o seu jeitinho. Então o Kato tá muito mais próximo da nossa realidade do que o Kambi, obviamente. Quando a gente tem um choque de realidade dos dois, principalmente com relação ao Kambi, né, óbvio, isso fica engraçado, porque a gente fala, porra, olha a dificuldade que a gente tem que passar, e até pra com relação à nossa moral, quando uma pessoa com dinheiro que, sabe, não tem muita questão moral aí, ela pode fazer várias coisas que ela quiser e convencer pessoas a fazer coisas que ela quiser, né? Então, a gente tá falando de muito dinheiro, a gente tá falando de impacto de poder em coisas pequenas. Então, quando a gente tem uma pessoa muito rica, ela pode fazer um impacto na sociedade de uma maneira geral, isso é óbvio, não precisa pensar muito para isso acontecer. Mas e se essa pessoa muito rica quisesse fazer impacto em uma coisa, em uma vida, em um departamento de polícia, por exemplo? O que aconteceria com uma pessoa que tem muita informação, tem acesso a muita coisa e tem muito dinheiro? O que aconteceria? Isso é o Daisuke Kambi tentando explicar pra gente como é que funcionam as coisas. Então o que ele faz? O anime ele pega várias referências de 007, isso é óbvio, principalmente no quesito informação e tecnologia. Inclusive na trilha sonora, tem muita coisa interessante acontecendo na trilha sonora, como ele trabalha a trilha sonora, de um personagem tem aquela trilha sonora, e aí quando muda para outro personagem tem outra trilha sonora, e aí muda para uma situação mais tensa, e aí tem outra trilha sonora. A trilha sonora é muito bem trabalhada no anime, os cortes inclusive fazem todo sentido, não tem corte seco na trilha sonora, a trilha sonora acaba e aí muda de cena, então é muito bem trabalhada a transição sonora, que ajuda na transição visual, porque a transição visual sim tem cortes secos. Então, para amenizar essa questão de corte seco, eles trabalham bem a questão da transição musical, transição de áudio. Esse é um aspecto da direção que eu queria ressaltar, porque é muito visível o como eles trabalham bem a música. Voltando para o aspecto referências, tem também claramente a referência a Batman. O cara tem um mordomo, ele teve algum problema com os pais que a gente não sabe até agora. Ele tem acesso a uma grana infinita, ele tem acesso a tecnologia que ninguém tem, assim como Bruce Wayne. Então ali a gente tem referências ao Bruce Wayne, a gente tem referências ao Batman de uma maneira geral, inclusive dos carros pretos, entre outras coisas que são referências. Inclusive essa questão do carro preto passando por todos os outros carros no primeiro episódio é Batman, e o carro, o Shelby, que ele compra do príncipe árabe, é 007. Então, assim, referências claras aos dois, não tem a menor dúvida sobre isso. E o Sherlock Holmes, ele trabalha a questão da dupla, porque não tem nada de Batman e Robin ali, mas tem muito de Holmes e Watson. Porque Watson e Holmes sempre brigam, sempre tem essa confusão, sempre tem essa discordância, apesar de serem parceiros. Eles são até opostos em muitos momentos. Isso seja lá qual for a versão de Sherlock Holmes que você tenha visto ou lido. Os dois têm várias questões de separação. Então isso também é trabalhado em Full Cage. A relação dos dois é muito parecida com Watson e Sherlock Holmes. E meio que é misturado os dois, né? Porque o Kambi tem um pouco de Watson e tem um pouco de Sherlock Holmes.
E o Kato também tem um pouco de Watson e tem um pouco de Sherlock Holmes. Então meio que misturou os dois e aí eles pegaram algumas características para exaltar os dois personagens e eles serem únicos. Full Cage tem várias referências interessantes, muito interessantes. Ele utiliza muito bem a comédia, ele utiliza muito bem a problemática investigativa. Ele trabalhou muito bem nesses 2 primeiros episódios toda a preparação dos personagens, como os personagens se encontram, por que os personagens se encontram, o porquê que o Kato tá na posição que ele tá, sendo que ele aparentemente é uma pessoa muito melhor do que aquele departamento pode oferecer pra ele. Então tem várias coisas acontecendo nesse anime que são interessantes e é uma história muito bem escrita. O pacing do anime ele ajuda bastante, essa sensação de episódico e ao mesmo tempo linear, porque há um desenvolvimento entre os dois personagens, claramente, há um desenvolvimento inclusive de acesso às informações e como um vai aprendendo com o outro de alguma maneira, mas muito mais fazendo até uma piada com esse negócio de aprender um com o outro, né? Há uma clara facilidade de desenvolvimento da história. A história está muito bem desenvolvida, você consegue entender o que está acontecendo e por quê. Isso é muito importante. E o anime também está fazendo bem feito. Então todos os aspectos que eu falei no início do vídeo, de direção, roteiro, adaptação desse roteiro para a televisão, inclusive a música, né, que é uma característica do diretor, tudo isso tá muito bem feito. Não tenho o que reclamar de Full Cage. Muito interessante de ver, muito tá cheio de mistério, tá cheio de coisas que podem ser desenvolvidas e ele não tem limite. Porque ele não tem limite inclusive financeiro, e ele faz até uma piada com relação a isso no final do episódio. Todo episódio tem lá a quantidade de dinheiro que eles gastaram para fazer tudo que eles fizeram no episódio, né? Esse dinheiro infinito, ele gera infinitas possibilidades. Então o cara é detetive de um departamento pequeno na cidade de Tóquio, se eu não me engano, pode vir a desmantelar máfias internacionais só por causa do dinheiro. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado, valeu, falou!